Eu acho que o Enfiu era um gênio, né? Eu acho que a coisa que mais define o Enfiu era isso. Eu acho que o Enfiu sempre foi o guerrilheiro do cartoon. Sabe, o Enfiu não tinha medo de nada. Um cometa, sabe? Aquela coisa forte, brilhante e rápida. O Enfiu queria que todo mundo combatesse a ditadura, da maneira como ele combatia, com a pressa que ele tinha, com o empenho que ele tinha, com a radicalidade que ele tinha. Ele, com 2 traços, desenhava ódio, prazer e alegria. A personalidade do Enfiu devia ser tombada pela ciência, estudada. É um gênio, é o nosso Miró. Ele dizia, né, o Enfiu dizia, eu quero ser a mão do povo desenhando. Oh, meu Deus, o Graúna tá inchando e a gente não pode fazer nada. Será que ela se envenenou com água podre? Deixa de bestagem. Onde é que ela vai encontrar água na caatinga? Não foi água nem comida. Isso é puro estado de subnutrição. Subnutrição? Lá vem você com psicologismo. Nossa Senhora do Ribeirão das Neves, onde tem a penitenciária agrícola de Neves, onde meu pai era assessor direto Zé Maria de Alquimim, que levava ele para todos os lugares onde ele ia. E eu fiquei lá uns 2 anos fui para Belo Horizonte. Quer dizer, o meu pai vive no meu coração. Meu pai era mais ou menos isso, esse ciganão que eu me transformei. Meu pai foi gerente de uma agência funerária. Eu nasci dentro da penitenciária agrícola. Foi lá que eu nasci, de Neves. A minha mãe é especial como mãe de todo mundo é especial. Dona Maria da Conceição Figueiredo Souza. A Dona Maria perdeu 5 filhos sem saber o que era hemofilia quando morava aqui na região de Neves. Eles só foram descobrir a hemofilia muito tempo depois. Criança, né? Você já nasce com ela, mas eu não sabia e não entendia. O resultado disso é que eu tive uma infância suicida. Eu jogava futebol, não podia. Brigava, não podia. Corria, não podia, quer dizer... Eu tinha muita admiração por ele, tinha muito carinho com ele. Eu era amigo do Betinho, sabia que eles eram irmãos. Era amigo também do Mário, um músico extraordinário, era um trinca incrível, né? Betinho, o Mário e o Enfiu, cada um excelente no que fazia. Numa época que eu estava numa angústia terrível, em que eu já sabia que eu ia para o inferno, não havia dúvida. Porque eu não acreditava em Deus. E estava ali próximo, eu comungava, mas não acreditava. O medo do demônio, terrível. E, ao mesmo tempo, os padres dominicanos começaram a representar para mim o céu. Quer dizer, a possibilidade de poder rir, de poder fazer piada, de poder fazer palavrão e não ter que confessar, de poder namorar e de poder ver mulher de maiô, porque a gente não podia ver. Depois eu comecei a fazer um álbum para meu marido e pedi para ele, Henrique, você podia fazer uns desenhos aqui. Ele então começou a desenhar. Ele desenhava, escrevia um texto e tal, e fizemos o álbum. Ele desenhou todo o álbum, sabe? É uma belezinha. Vagabundava, né? Aproveitando da hemofilia um pouco. Não assisti a aula, tomei 7 bombas. Porque ele estudava no Colégio Arnaldo, mas quase todo dia ele ia lá para casa brincar com os meninos. O Henriquinho era um tio, assim, uma figura assustadora. Porque ele não era muito mais velho que os meus irmãos mais velhos. Era uma coisa assim, brincalhona, tá? Mas ele fazia umas brincadeiras já meio fradinho, baixinho, sabe? E olha, eu fui inventado. Eu fui para Alterosa levando comigo vários sonhos. Um deles, descobrir um novo Borjalo. Quando eu comecei a trabalhar, fui ser revisor na revista Alterosa, eu não sabia nada. Eu não sabia se já tinha acento, também tinha acento. Tinha que olhar coisa por coisa. E vim disposto a mandar embora o revisor que cometeu tantos erros. Como o pessoal da oficina, os operários da oficina perceberam que eu demorava muito, começou uma certa hostilidade. Para romper essa barreira, eu comecei a fazer desenho pornográfico. Poxa, o Henriquinho, irmão do Betinho, eu não ia mandar embora. E falei, mas o que está havendo com o Henriquinho? Ah, ele só fica desenhando aqui.
Eu falei, não, então eu quero ver, chama o Henriquinho aqui. E aí me chamou e me colocou para fazer 2 páginas na revista Alterosa de cara. Mas só na cabeça do Roberto Drummond estava realizado de que eu poderia fazer um gol, não sei como. Me dá o seu nome todo. Ele falou, Henrique Souza Filho. Eu quero assinar Souza, porque meu pai morreu em homenagem a ele. Peguei uma caneta e falei, você vai assinar em fio. N de Henrique, fio de filho, forma um nome. Então desenha agora aí a sua assinatura em fio. Os Pradinhos surgiram debaixo de Chibata. Você não voltar com os personagens que eu quero que você crie, sinto muito, vou avisar o Betinho, ele vai falar com a sua mãe, vou aceitar o seu pedido de demissão. No 3º dia, isso até me emociona, porque foi emocionante. O Enfio entrou e jogou na minha mesa aqueles papéis escritos, e eu peguei, olhei e estava assim, os 2 Pradinhos. O Enfio era um garoto, né? Ele escrevia lá muito engraçado, mordaz, e já com a ideologia esquerdista muito definida. Bom, a primeira vez que eu vi o desenho do Enfio foi no jornal Diário de Minas, e foi um impacto, porque ele retratava os estudantes, que eram bonequinhos pequenininhos, frágeis, lutando com policiais enormes. Senhor, abreviar sua morte para que cesse seu sofrimento. Arreda, capeta! Sou mãe! A cegonha não existe. Fui enganado. Aí um dia, Paulo Nogueira me manda um bilhete junto com um menino chamado Enfio, que vem trazer para mim os originais de um livro que ele ia publicar no Rio de Janeiro chamado Guerra é Guerra. Eu estava fazendo nessa época um trabalho de pesquisa, uma coletânea de todos os cartoons antibélicos e antimilitaristas, né? E ele chegou e falou que tinha um livro chamado Guerra é Guerra. Ele pediu para a gente mudar o título porque é o livro dele. Aí eu achei assim um garoto muito folgado, né? Aí eu falei, como é o teu nome, garoto? Ele falou, Enfio. Eu falei, Enfio? Que nome esquisito. Parece um assovio, Enfio, fio. E quase morreu por minha causa, porque ele ficou com tanta raiva que ficou andando no calçadão da Vieira Soto, para cima e para baixo, debaixo de um sol. E quase teve uma insolação. Geraldo, eu queria que você pedisse ao Milor para fazer o prefácio para mim. Ele sabia que ele era bom, ele queria uma aprovação do Papa, né? Milor, tem um menino de Minas aqui que trouxe uns livros originais muito bons, quer que você faz o prefácio. Não, vamos fazer prefácio mineiro. Não, vocês mineiros é uma panelinha insuportável. Não, Milor, mas o cara é muito bom. Não, não é bom não. Não é bom não. Vocês mineiros não têm critério para julgar não. É mineiro, é bom. Então eu não vou fazer prefácio nenhum não. Não quero nem ver. Ele lançou o primeiro livro dele, Hiroshima, Meu Humor. Eu tive aonde fazer o prefácio do livro. E o Enfio era tão generoso, tão amigo, tão irmão, tão camarada, que ele me obrigou a autografar o livro junto com ele. A vinda para o Rio foi bruxa. Eu fui trabalhar na edição mineira do Jornal do Esporte. Aí um filho do Nelson Rodrigues, Jofre Rodrigues, me aparece em Belo Horizonte para me levar. E aí ele me convenceu, problemas enormes, já estava para casar, uma série de coisas assim, estabilizando lá. E aí eu fui para o Rio, muita força, não foi uma opção. Então o Rio de Janeiro era o grande palco. E realmente foi no Rio que eu me projetei. Eu vim, depois eu fui casar lá. Um ano depois eu fui buscar a mulher. E aí me convidou para padrinho de casamento. Aí eu sou padrinho de casamento do Enfio, fui para Belo Horizonte, todo chique, elegante, levei a Vilma, que estava lindíssima na festa. Inclusive uma coisa que deu briga, inclusive, com a minha mãe, que minha mãe não gostou nada, foi uma foto que ele pegou com um amigo dele, eu dormindo na cama e ele com um serrote, fingindo que estava serrando a minha cabeça. Eu não queria fazer esporte em cima de jogadores e do clube. Eu queria fazer em cima da torcida. Então tinha que pegar a personalidade da torcida. A torcida do Flamengo era insultada pela torcida do Botafogo e principalmente pela do Vasco, né, de urubus, que só dava negro. Eu acho que o Enfio era o cartunista popular por excelência. E é nessa fase que ele fazia cartoons de esporte, então,
poder de comunicação dele é imenso. Então eu peguei o insulto para a torcida do Flamengo e joguei no personagem do torcedor do Flamengo, Urubu. E o do Vasco de Bacalhau. Eles andavam sempre juntos e faziam tudo contra o personagem que representava o torcedor do Fluminense, que era o Pó de Arroz, e o do Botafogo, que depois pegou o nome de Cri-Cri numa eleição entre leitores. E isso pouca gente dá importância, porque na época o chargista família não mexia com futebol. Quem mexia não era reconhecido, era como se fosse assim, uma coisa cafona. Senhor, está na hora. Podem me vestir. Eu lembro da época em que o Enfio instituiu o Urubu e a torcida do Flamengo, né, encantada, empolgada, chegou ao ponto de levar o Urubu para dentro soltar o Urubu no Maracanã, né? E ele conseguiu mobilizar as torcidas de uma forma extraordinária. Isso extrapola a função clássica, digamos assim, do cartoon, da caricatura, né, da charge política. Eu acho que por ele ser Flamengo, e eu ter me identificado mais com ele, então eu adorava ser retratado pelo Enfio. A charge que mais me marcou, que eu mais lembro dele, foi quando daquele problema todo do joelho, né? Aí o pessoal veio me entrevistar, em vez de todo mundo botar o microfone aqui na minha boca, os microfones estavam todos voltados para o joelho. O Orelhão é um personagem que chamava Orelhão porque ele tinha um capacete na cabeça que parecia um orelhão. Ele era baixinho e tinha um companheiro malandro, um criolão, que andava com roupa branca, com aquela roupa malemolente, né, com sapato de 2 cores e tal, aquele malandro do morro. Tá aquele menino esquálido, o Enfio sabia desenhar com tracinho, aquele olho enorme, você vê que tá vivo, é um ser vivo, não é um bonequinho de quadrinho, ele existe. Ele tá deitado, coberto, na candelária, né? E o menino acordando, falando assim, Papai Noel? O Rio fica insuportável quando o Flamengo vence. Subi para cima, o Pasquim estava começando. Aí eu fui para fazer esporte no Pasquim, porque era um grupo já estabelecido. E eu era muito novo para entrar. Quer dizer, não seria da patota de jeito nenhum. Aí eu fui chamado para fazer esporte, quer dizer, para fazer um negócio subalterno, mas eu vim com o Fradinho, que estava já noutra fase. Os leitores compraram logo o Fradinho, aí deu para estabilizar, porque eu não ficaria fixo no Pasquim no início, não. Eu acho que o Enfio entra e ele chama, e ele atinge uma outra coisa. Ele bate na questão fundamental da injustiça, ele cria personagens que chamam para um outro Brasil, que não é o Brasil de Ipanema. Mas já era muito marcante, né? Uma coisa absolutamente diferente de tudo que se fazia. E era uma das coisas mais legais do Pasquim, era um dos motivos para a gente ir atrás do Pasquim toda semana. Ele era um Fradinho baixinho mesmo. O Fradinho fazia muito mais parte da minha rotina, até porque eu morria de medo do Fradinho baixinho na minha infância. Aquela cisão entre os dois Fradinhos, aquilo é ele. Você vê toda a evolução dele ali. Eu acho que o Enfio era um criador muito dialético, quer dizer, os personagens dele todos se moviam dentro de um campo de dialética, de negação e afirmação, e sempre com muita emoção. Os caras começavam a se identificar excessivamente com o histrionismo do Fradinho. E me grilava também o processo de uma fama que eu comecei a ter e que eu não conseguia corresponder. Eu não era o Fradinho, eu não sou humorista, eu não fico fazendo graça, eu não tenho que necessariamente agredir as pessoas. Ave Maria, cheia de graça, nervoso. Ele fazia coisas que deixavam as pessoas assustadas. Meu Deus, o que eu estou vendo? O
que será de mim depois de ter visto isso? Perdoai, senhor, ele não sabe o que faz. Caceta! Putz, grila, que bundão, meu! E aí deu um susto no leitor. Resolvi matar o Fradinho, ele foi atropelado, né? Que era uma espécie assim, olha, o personagem é meu e tem uma personalidade própria que é minha, tem um ser superior que o criou e ele manda nele e tem certas coisas aí por trás. Não é seus desse jeito que vocês estão querendo. E aí houve protesto, né? Aqueles negócios, e ele voltou, mas já voltou com mais respeito. O pessoal começou a respeitar mais. O Caboclo Mamador nasceu no Jornal dos Esportes, mas acabou mudando para o Pasquim. E começou a enterrar Roberto Campos, os tragédios de Ataúde, o Delfim Neto. Todo mundo que apoiava a ditadura era enterrado no cemitério do Caboclo Mamador. É bom a gente reportar essa época do Caboclo Mamador, é uma época em que havia no Brasil uma coisa bem nítida, quer dizer, havia um enfrentamento contra a ditadura. Quer dizer, todas as pessoas que tinham importância e que vacilavam, ele colocava no cemitério. Depois ele se arrependia, porque ele ficava com pena das pessoas e o que a pessoa ia achar daquilo. Aparentemente intolerante, radical demais, ele patrulhava as pessoas. Ele tinha, né, não só aquele engajamento, como uma certa intolerância em relação àqueles que não se engajavam como ele. O humor dele era muito impiedoso, sabe? Quer dizer, naquele cemitério do Caboclo Mamador, ele era um patrulheiro, né, extraordinário. Teve uma vez que nós tivemos que tirar o Carlos Drummond de Andrade do cemitério. Ele botou Elis Regina no cemitério, depois a Elis Regina quase morreu por causa disso. E não deu sossego ao Enfio. O Enfio virou um superego dela, ela se atracou ao Enfio para poder dizer, me tira do cemitério. Então, o Enfio criou essa coisa do putz grila, que virou uma expressão nacional, o top. Nós tivemos um momento, uma relação bastante próxima quando nós fizemos o Pasquim, na época que a redação toda foi presa. Então, quando o Pasquim fica nitidamente no jornal de oposição, a gente vai todo mundo preso. Todo mundo preso, menos o Milor e o Enfio. Seguramos o jornal, não podíamos noticiar que a redação estava em cana. Por incrível que pareça, o período mais feliz da minha vida. Que eu acordava de manhã e dizia assim, o que eu tenho que fazer? Porra nenhuma. Eu tentava desenhar imitando o Ziraldo, porque na realidade eu tinha trabalhado com o Ziraldo me influenciou muito o meu desenho. O Enfio fazia mais o Jaguar, que era aquela coisa mais descontraída e tudo. E eu sei que a gente conseguiu enganar não sei a quantos trouxas, entendeu? O profissional, em geral, pode passar por cima de qualquer tipo de censura. A gente tinha que mandar para o aeroporto, uma pessoa lá pegava, levava para a censura, voltava. Quando não ia, extraviava e ia parar em Belém do Pará o material. A ditadura, de certa forma, tinha medo de lidar com ele, porque ela sabia que o Enfio era um mártir em potencial, né? Porque se encostasse a mão dele, ele podia morrer, né? Então, essa fragilidade do Enfio, eu acho que era finalmente a força e a grande proteção dele. Ele era frágil, fraco e muito abusado. Aí eu pedi para trocar com o Ziraldo trabalhava no B, que estava meio cansado também, ele passava para o revezamento com o LAN e eu ia para os caderno B, onde eu já tinha um personagem engatilhado, que era o Zeferino, que foi criado no Jornal dos Esportes. Então a historinha começou no Jornal do Brasil e iniciou muito protesto. Que inclusive o bode e a graúna são bichos e bichos, como todos nós sabemos, não falam, mas eles falam. Aí eu me pergunto, será que eles falam ou o Zeferino é que é ventríloco? Eu precisava de mais um personagem para contracenar, não queria atacar direto.
E eu tinha uma graúna, que eu sabia que era do Nordeste, era uma cobertura onde eu morava e tinha lá uma graúna. E ela me impressionava porque ela era tranquilíssima. E era muito mulher, era o único que eu sabia que era mulher ali. Apareceu Elomar, que é um cantor baiano, e no meio disso ele me contou que ele tinha uma criação de bodes, e um dos bodes, que o Francisco Orellana era o mais inteligente, e ele achava que de vez em quando ele entrava dentro da casa dele e comia livro. E pô, tá pronto o personagem. Então os 3 personagens começaram aí. Depois ele me contou também de uma onça. Aí eu trouxe a onça guerrilheira anarquista, que era do Coliquana, Comitê de Libertação do Quadrinho Nacional. E ela comeu a graúna, por engano, que ela pensou que era um Mickey. Não, espera uma crítica também ao tipo de atuação que esses grupos tinham. Aí começou uma outra etapa que foi através do Zeferino, em que eu pude dar uma carga mais reflexiva, inclusive mais teatral. Porque dentro do Zeferino, os personagens sabem que estão representando. Tem essa consciência de que estão representando e várias vezes eles param a historinha e refletem para o leitor. Viu essa que eu dei? O meu personagem favorito do Enfio é a Graúna, sem dúvida. A Graúna é interessante porque eu me lembro que nessa entrevista que eu fiz com ele para o livro, eu ressalto o fato da Graúna ser um ponto de exclamação, né? Ela é uma síntese tão grande que ela, na verdade, é um ponto de exclamação. A Graúna é o personagem do Enfio que mais se parece com ele. A Graúna está para o Enfio como a Emília está para o Monteiro Lobato, né? Uma das personagens femininas mais importantes da literatura brasileira, você tem a Capitu, a Emília e a Graúna. Eita! Ô, Zeferino! Grauninha! Fofinha! Graúna com ciúmes proibiu Grauninha de falar conosco. Tinha o problema da patota do Pasquim, quer dizer, o Pasquim tinha uma fama de uísque, mulheres e tal, que era em parte verdade. E eu não conseguia viver no Pasquim, apesar de estar no Pasquim o tempo todo. Tinha que pegar 1000 mulheres ao mesmo tempo, eu não conseguia. Tinha que fazer grandes farras, eu não conseguia. Então começou o choque de tudo isso. Aquela entrevista foi uma entrevista meio tumultuada. O Pasquim sempre foi um mar de conflitos, quer dizer. Mas se você for ler a entrevista, não da minha parte. Não tinha plano de publicar a entrevista porque feria muito a todo mundo que participou da entrevista, principalmente eu, Ziraldo, Milor e o Jaguar. 4 humoristas estavam se abrindo numa catarse impressionante. O Pasquim, em boa parte, ele era seguro pela questão da união que havia contra a ditadura. Do Rio, o que existe mais para você conquistar? Ir para os Estados Unidos era uma espécie de desafio à minha imobilidade. Eu sempre tive medo de sair, por isso que eu saio muito. Eu tenho medo de mudança e por isso eu mudo. A ida do Enfio para os Estados Unidos aconteceu por uma série de fatores. Um deles, o principal, realmente foi a questão de saúde. Porque no Brasil o tratamento de hemofilia era muito precário, muito ruim. O Enfio tinha ido para os Estados Unidos para poder minar o sistema por dentro. Eu quero publicar em todos os jornais brasileiros. Então era aquele negocinho para os Estados Unidos usar a máquina para chegar aqui. E aproveitar para poder tentar vender as tiras dele na imprensa americana, para uma daqueles syndicates. Consegui achar leite. Fui até Monte Salmo, ninguém nunca ouviu falar. Desistam! Comer não é um hábito da Caatinga, meu Deus do céu! Pare! Vocês querem destruir o costume da Caatinga? Restaurada a alimentação, daqui a pouco vão querer mudar a música, o folclore, tudo! Syndicate ou sindicato no inglês é mais ou menos um distribuidor, um pool de distribuição, uma coisa assim. He had something that was very essential for success in American newspaper comic strips, which is he was able to address universal truths. Eu consegui que um dos sindicatos mais revolucionários lá, Universal Press Syndicate, e eles se interessaram pelo Fradinho. De
De cara eu já tive que fazer concessão. Primeiro, fazer o bloquinho, aquela tirinha. Segundo, tinha que completar o boneco. Falei, bom, uma concessão que eu posso fazer. Terceiro, tinha que pôr retícula também. Mas tudo bem, a forma eu não brigo. Vamos no conteúdo. E comecei a fazer. De cara, 10 jornais compraram. Entre eles o Chicago Tribune, que é o papa dos lançadores de história em quadrinhos nos Estados Unidos. Philadelphia Inquirer comprou, um de Toronto, Toronto Sun, e aí vários de cidades menores. Timing is a very important thing in all publication, in all social commentary. In 1975, his work was probably too radical for the broad American public. He had a problem because newspapers try to be all things to all people. Vamos dizer, em 20 dias ou 15 dias, dos 10 jornais, o Chicago publicou uma semana, começaram as cartas mais violentas, protestos de mulher de diretor, de executivo e tal, suspenderam. Filadélfia publicou um domingo, suspendeu. O que deu mais foi o Toronto Sun, que deu 15 dias de publicação. O leitor jornal é um cidadão atento. Ele é reacionário mesmo e se porta como reacionário e tem todos os deveres de reacionário. E era muito comum nas cartas e telefonemas uma palavra, anti-americano. Eles detectaram o vírus estrangeiro. Ele estava lá para se tratar, o caminho dele era do apartamento para o hospital e de volta para o apartamento, sofreu horrores com essa história. Então a gente trocava sempre informações, ele mandando dizer como é que as coisas estavam por lá e eu dizendo para ele o que estava acontecendo no Brasil. Aí eu fui com a Vilma visitar Nova York e passei alguns dias com o Enfio e com a Berenice, que moravam num apartamento bastante agradável. Ele morava no East Side, na altura do Central Park, na rua 75, me parece. Na realidade, eu não larguei nada. O cordão umbilical estava com 9.000 quilômetros. Na época que ele morou nos Estados Unidos, ele me mandava desenhos, me mandava historinhas de um personagem, inclusive, que foi um personagem que ele criou para mim. Eu ficava com aquele olhão grandão, olhando para tudo. E ele brincava falando que eu parecia um sapinho. E aí depois criou um personagem que era o Sapo Ivan, que ele desenhou a história e me mandava dos Estados Unidos. Minha mãe que pegou os desenhos que tinha e botou lá para o meu pai e falou, agora você redesenha isso aqui que eu vou ver. Então ela que acabou insistindo para ele para lançar, porque eram historinhas super legais e acabou saindo historinhas no livro de pano. Eu percebi que qualquer coisa que eu fizesse nos Estados Unidos já tinha gaveta pronta. Aí me lembrei que no Brasil, um desenhinho, um tracinho, um jornal pequeno me dava processos incríveis. Eu vou para lá. Eu voltei já no governo Geisel. Opa, é do interesse dos Estados Unidos que haja democracia rapidamente na América Latina ou no mundo inteiro.